vendedora de púrpura, que Deus que abriu o coração, no momento que o apóstolo Paulo ali estava pregando a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor se encarregou de abrir o coração daquela mulher, para que no momento que o apóstolo Paulo pregasse aquela palavra fosse de encontro ao coração daquela mulher, para que ela viesse entender as palavras que Paulo estava pregando naquele momento. E a Bíblia diz que depois que Paulo pregou aquela palavra, aquela mulher, por nome de Lídia, e toda a sua casa se converteu ao Evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que, tornando-se as primícias do apóstolo Paulo na Europa, e a Bíblia diz que depois que toda a casa de Lídia e ela fora batizada, a Bíblia diz que Lídia constrangeu o apóstolo Paulo e os seus companheiros a se hospedarem em sua casa naqueles dias. E a Bíblia diz que dioturnamente o apóstolo Paulo ele se retirava juntamente com o seu companheiro por nome de Silas, para irem ao templo, à oração, a orar ao Senhor, porque ele sabia que para seguir ali aquela viagem missionária e seguir sendo conduzido pelo poder do Espírito Santo, seguir a sua caminhada direcionada pelo Espírito Santo, era necessário viver uma vida em oração, era necessário viver uma vida em comunhão para com Deus. E o apóstolo Paulo subentende que a oração é como um imã que se conecta a Deus e pedir ali os seus direcionamentos. Mas a Bíblia diz que todos os dias ali, dioturnamente, o apóstolo Paulo, ele indo à oração juntamente com Silas, a Bíblia diz que uma jovem, possessa por um espírito maligno, com um espírito de adivinhação, que dava lucro aos seus senhores, todos os dias que Paulo passava por ali com Silas, a Bíblia diz que aquele espírito maligno, ele confessava com os seus lábios, através dos lábios daquela moça, dizendo que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. E aqui nós entendemos algo que quem tem não precisa dizer que tem, porque até o espírito maligno reconhece quem tem, não precisa dizer que é alguma coisa. Quem é servo de Deus não precisa dizer que é servo de Deus, porque aonde ele chega, até os espíritos malignos reconhecem que ali chegou o servo de Deus. Quem tem não precisa dizer que tem. Quem é não precisa mostrar que é alguma coisa, porque o Espírito que habita nele testifica quando ele chega em algum lugar. E a Bíblia diz que Paulo até permitiu por muitos dias que isso acontecesse, mas a Bíblia diz que porém um dia para escutar aquele que ora e canta louvores. E nós vimos mediante a isso, se nós se classificarmos dentro desses dois grupos, que nós venhamos nos classificar no primeiro grupo, não no grupo do que vem para escutar o que vai acontecer, mas no primeiro grupo que nós venhamos vir para fazer acontecer. Venhamos vir para cantar e orar e louvar o nome do Senhor, não para ver aquilo que está acontecendo ou escutar aquilo que está acontecendo. E nesse culto eles estavam fazendo duas coisas. O número 1, eles estavam orando. O número 2, eles estavam cantando. E porque eles oravam e cantavam, e como a Bíblia, ela responde, a própria Bíblia, ela dá a sua própria resposta, nós vimos que se Paulo e Silas estavam orando, é porque eles estavam num momento de tristeza, porque a Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 13, diz que quem está triste ora, mas se eles estavam cantando, eles também estavam alegres, porque assim na parte do versículo diz, e quem está alegre cante louvores.
E como pode alguém estar triste e alegre ao mesmo tempo? A Bíblia ela responde, a própria Bíblia, no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo de número 4, 9 e 10 diz: nos açoites, nas prisões, castigados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Paulo estava dizendo: cadeia entristece, açoites entristece, porta fechada entristece, ferida entristece, mas almas alegram. Evangelho sendo propagado alegra, vidas sendo salvas pelo nome do Senhor sendo glorificado, alegra a nossa alma. Então nós somos o único grupo de pessoas, crente é a única pessoa, nós somos o único grupo de pessoas, única classe de gente na superfície dessa terra, que quando está triste, está alegre, ele ainda ora e canta louvores. Assim como o apóstolo Paulo, ele diz: os açoites entristecem, as prisões até chegam a entristecer, mas uma alma foi liberta. Antes de uma alma ser liberta, uma família inteira confessou e foi batizada pelo poder da palavra que é pregada. Porque a dificuldade até entristece, problemas na vida entristece qualquer pessoa, provação entristece, mas nada disso pode roubar e tirar a alegria que o cristão tem de ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas nada disso pode roubar a alegria que nós temos em Cristo, porque o apóstolo Paulo mesmo diz que as tribulações desse tempo presente não podem se comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Tudo que nós passamos nesta vida não se compara com aquilo que Deus ele tem reservado para aqueles que nele esperam. E se nós vamos analisar a história, existe até um hino da harpa que diz que os mais belos hinos e poesias, eles foram escritos em tribulações. Eles não foram escritos em momentos de alegria, não. Eles não foram escritos em momentos de gozo, em momento de regozijo. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em momentos de angústia, foram escritos em momentos de tribulação, foram escritos em momentos de grande perseguição contra a igreja de Cristo. Mas a perseguição, ela não teve o poder de apagar o avivamento no meio da igreja. A perseguição, ela teve o poder sim de espalhar o avivamento, porque quando a perseguição veio sobre a igreja primitiva, o avivamento se espalhou. Antes do poder do Espírito Santo sobre a igreja, a Bíblia diz que só tinha 120 irmãos. Depois que o poder do Espírito Santo desce sobre a igreja de Cristo, a primeira pregação são 3.000 almas, e isso já sobe de 3.000 para 120, de 3.120 cristãos. A segunda pregação, 5.000 almas, debaixo do poder do Espírito, 5.120 almas. E aqui nós entendemos a necessidade de nós recebermos e estarmos cheios desse poder do Espírito Santo. Não foi apenas uma promessa. E se nós formos analisar esse versículo de número 25, existe uma palavra aqui que muda todo o cenário. A Bíblia diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto. A Bíblia não diz que sobreveio, com B, mas a Bíblia diz que sobreveio. Se sobreveio, o terremoto não veio de baixo, veio de cima. E se a Bíblia escrevesse, se o escritor escrevesse que o terremoto sobreveio, viria de baixo para cima. Mas a Bíblia diz que o terremoto sobreveio. Aleluia, Jesus. E o texto está dizendo que o terremoto que abalou o cárcere vem de cima. Porém nós sabemos que terremoto
não vem de cima. Terremoto acontece embaixo. Porque terremotos são causados por toques, por choques de placas tectônicas que se movimentam. E quando uma região está localizada sobre duas grandes placas tectônicas, e essas placas resolvem se chocar, a se moverem, ali acontece então um terremoto. Mas se nós analisarmos a história, a Bíblia diz que a região da Macedônia, ela estava localizada, e Deus, ele sabe como agir. Deus olhou do céu para a Macedônia e viu que não tinha possibilidade de baixo acontecer o terremoto. Então Deus disse: se não tem como vir de baixo, eu mando de cima. Aleluia. Se não tem como a terra abalar de baixo, eu abalo aqui de cima. Ele é o dono de tudo. A Bíblia diz que a terra é o escabelo dos teus pés. Está tudo sob o seu controle. Está tudo sob o seu comando. Está tudo sob o seu direcionamento. Até parece por muitas das vezes que Deus ele perdeu o controle da situação. Até parece por muitas das vezes que Deus ele perdeu o comando das coisas. Mas Deus ele está olhando lá de cima e está dizendo: se não tem possibilidade de acontecer embaixo, eu mando de cima. Quando não tem jeito aqui embaixo, Deus manda de cima. Quando não tem possibilidade aqui embaixo, Deus ele manda lá de cima. Aleluia. Quando não tem cura aqui embaixo, Deus manda a cura de cima. Aleluia. Quando não tem como a providência vir aqui de baixo, Deus manda a providência de cima. Deus está mandando recurso de cima para algumas pessoas aqui nessa noite. Aleluia. Para você até parece que aqui não tem mais jeito. Mas o Deus que nós servimos, Ele mora acima das estrelas. Aleluia. O Deus que nós servimos foi o Deus que, quando olhou para a Macedônia e escutou a adoração de um coração contrito e quebrantado dentro de um cárcere, mesmo açoitado, mesmo quebrado de tanto açoites, pés e mãos amarrados. Se não tem possibilidade embaixo, eu mando de cima. Quando Deus ele olha do céu para a terra e Ele contempla corações quebrantados, corações contritos, mas mesmo assim adorando ao nome do Senhor, mas mesmo assim, mesmo vendo, olhando para todos os lados, não existe nada que possa impedir de alguém poder cumprir o ID do Senhor. Aleluia. Seja de qual for a forma, não existe nada. E a Bíblia diz que quando aconteceu o terremoto, as prisões foram soltas, os presos foram soltos. E agora o propósito final, que quando aquele homem apareceu para Paulo na Macedônia em sonho pedindo ajuda, quando todos foram soltos, o carcereiro, ele vendo o que tinha acontecido, sabendo que iria morrer por aquilo,
se apresenta imediatamente e diz: não faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. A Bíblia diz que Paulo começa ali mais uma vez a falar da palavra do Senhor, machucado, açoitado, ferido, mas estava falando da grandeza de Deus, estava falando do amor do Senhor Jesus Cristo, por aquilo a qual ele foi mandado, por aquilo a qual ele foi enviado. E a Bíblia diz que aquele carcereiro e toda a sua casa se converte aos pés do Senhor e confessa com os seus lábios o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E aqui nós podemos imaginar que Paulo começa a olhar para Silas e começa a dizer: aqui eu começo a entender o propósito por que nós apanhamos. Aqui eu começo a entender o propósito por que nós viemos para dentro desta cela. Aqui eu começo a entender o propósito porque nós adoramos dentro da prisão. Aqui eu começo a entender o propósito porque nós nos colocamos na posição para adorar. Muitas das vezes você pode não estar entendendo o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Muitas das vezes você pode não estar compreendendo o que Deus está realizando na sua vida hoje, ou você nem está vendo nada acontecer. Mas saiba de uma coisa: o Deus que nós servimos, como Ele mesmo diz, o que Ele faz hoje nós não entendemos, mas vamos entender depois. O que Deus Ele faz sobre as nossas vidas não é para que nós venhamos